Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Ainda em pé, Apocalipse, capítulo 22. Eu vou ler esse texto, vou orar, e aí os irmãos vão poder se assentar. Irmãos, a verdade é que Deus é bom. Ele é bom. Nós estamos vivos, estamos com saúde. Que o Senhor está cuidando de mim, de você. E sabe, e no meio de um mundo que tem falado de morte, de tanta doença, eu venho aqui profetizar sobre você uma imunidade sobrenatural, meu irmão. O que a vacina não pode fazer por mim e por você, eu declaro que o sangue de Jesus está fazendo, guardando, limpando. Meu irmão, eu declaro um sistema imunológico fortalecido sobre você, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eu vou fazer a leitura aqui e depois nós vamos ler juntos, vai ser projetado. Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, diz assim, é Jesus falando, e ele faz a seguinte declaração: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Agora a gente vai fazer uma leitura juntos, ao mesmo tempo, vamos erguer a nossa voz, vamos ler esse texto. É uma promessa do nosso Senhor Jesus. E aí nós vamos ler agora, bem forte, 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, ela é poderosa. E eu oro, Senhor, para que nessa noite, essa palavra poderosa fale aos nossos corações aqui. Senhor, eu dependo da ajuda do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu não tenho o poder de convencer as pessoas. Eu não tenho o poder de mudar pessoas. Mas eu estou apoiado aqui, Senhor, no poder do Espírito Santo. E no poder da tua palavra. E eu creio que a palavra e o Espírito já estão trabalhando aqui neste lugar. E eu sei que mentes vão ser transformadas. Corações vão ser mudados aqui nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu estou crendo para um grande plano, projeto do Senhor para esta igreja. E eu creio que coisas grandes vão acontecer este ano. Coisas grandes estão chegando para nós. Pai, nós não estamos olhando para as circunstâncias. Nossos olhos estão firmes na palavra, na promessa daquele que nos prometeu, é fiel e poderoso para fazer acontecer. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode se assentar. Jesus está voltando. Diga isso, Jesus está voltando. Diga com mais convicção, Jesus está voltando. Olha para quem está do seu lado, fala assim, olha, Jesus está voltando. Início hoje há uma série. Eu quero que seja uma sequência de ensinos, ministrações, com o tema A Última Grande Colheita de Vidas. A última grande... Eu acredito que nós vamos aí nas próximas semanas, 2, 3, 4, ou se Deus nos direcionar para mais, a gente vai. Mas, amados, eu creio absolutamente nessa declaração de que Jesus está voltando. Eu creio que nós estamos nas última hora. Nós não estamos mais nem nos últimos dias. Dentro dos últimos dias, nós estamos na última hora. E dentro disso, nós precisamos consagrar
a nossa vida, precisamos consagrar nossa vida, nos render ao plano e o propósito de Deus para esse tempo. Aquilo que é prioridade para Deus, deve ser prioridade para a sua igreja. Aquilo que é prioridade do ponto de vista de Deus, tem que ser a nossa prioridade. E talvez você esteja se perguntando, pastor, vista de Deus, o que é prioridade para Deus nesse tempo, nesses últimos dias, nessa última hora? A prioridade de Deus é essa grande e última colheita de vidas. Eu creio que nós estamos prestes a ver uma grande, poderosa colheita de vidas nesses últimos dias. Eu creio, amados, em pessoas se convertendo em massas. Eu creio o Espírito Santo enchendo as igrejas pela terra. Eu creio aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, e um só dia 3.000 pessoas se converteram. Eu creio que nós estamos vivendo dias em que isso vai acontecer. Nossos olhos vão ver isso acontecendo. Agora, quem crê nisso, você pode dizer um amém aqui nesse lugar. Então eu creio que a prioridade de Deus para esse tempo está lá em Mateus capítulo 28. Vai lá comigo. Mateus, capítulo 8, versículo 19, o versículo 20, está escrito assim: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto é conhecido como a grande comissão, que é a obra de ganhar vidas, de salvar pessoas. E eu quero te lembrar uma promessa que está em Daniel capítulo 12. Eu quero ler em duas versões. A primeira é que a gente usa aqui, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 12, projeta para a gente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Olha essa promessa: os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre eternamente. Agora eu quero que você ouça esse mesmo texto. Nós não temos aqui a versão, mas eu vou ler para você na King James atualizada. Ouça que esse mesmo texto nessa versão: os que têm entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos, ouça essa parte, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, tem sim, que bom. Quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, conduzir pessoas, diga, conduzir pessoas. Nós precisamos entender que isso é prioridade de Deus, que a gente conduza as pessoas à verdade e à prática da justiça. Agora veja, há uma promessa para aquelas pessoas que se dedicam a essa tarefa. Isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada e que os salvos receberem os seus galardões. E aquelas pessoas que se dedicaram a conduzir outras pessoas à verdade, a Bíblia promete para elas que elas serão
como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Eu não sei vocês, eu quero estar nesse grupo aqui. Eu quero ser uma dessas pessoas que será na eternidade como uma estrela, vai brilhar para sempre. Eu creio que nós estamos vivendo o melhor tempo para pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo o melhor. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sensíveis para ouvir uma palavra. As pessoas estão sensíveis. As pessoas estão sensíveis, sabe para quê? Receber uma oração. Faz um teste essa semana. Chega para alguém e fala assim: eu posso orar por você? Dificilmente você vai receber um não. Geralmente as pessoas, oração não faz mal a ninguém, né? Pode, então pode. Você oferecer, olha, eu percebi, eu não sei, eu senti no meu coração um desejo de orar por você, eu posso orar por você? Pessoas estão sensíveis. As pessoas estão carentes. As pessoas estão com medo, estão apavoradas. E quando chega alguém perto delas com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de oração, uma palavra de conforto, elas se agarram a isso. Vivendo o melhor tempo para isso, gente. Para você convidar alguém para participar de um culto, ouvir uma palavra. Nós precisamos, entenda isso. Nós precisamos preparar a terra com oração. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar pedindo a Deus a sua intervenção, o mover do Espírito, o agir do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala ao coração da pessoa. Então nós precisamos ter oração. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ficar sensíveis ao Espírito Santo. Só que, além de orar, somando-se a oração, junto com a oração, nós precisamos ir até as pessoas e pregar o Evangelho para elas. Olha só o que diz Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, eu quero ler com vocês, até o versículo 15. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, até o versículo 15. Então ele começa com essa afirmação. Porque todo aquele, diga comigo, todo aquele. O Evangelho é para todo mundo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos ler juntos. Não, volta ali no 13. Vamos ler juntos bem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, a gente vai continuar a leitura do texto, versículo 14, e nós vamos ver o método de Deus. Aí ele faz essas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão? Ele está seguindo uma sequência lógica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que vão invocar aquele que eles não creram? Como é que crerão e como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? Então veja, como porém invocar aquele que não creram, como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? E aí ele termina o versículo 15, dizendo assim: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, agora que palavra, que declaração poderosa: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Tem uma versão que fala boas novas. Então entenda o seguinte: qual é o método de Deus para que as pessoas sejam salvas? Primeiro, sabe por que você foi salvo? Em algum dia, em algum momento, alguém pregou o evangelho para você. É ou não é? Quem se converteu aqui através de um amigo que pregou para você? Levanta a mão, deixa eu ver. Amigo. Parente. Nós fomos alcançados por alguém que pregou para a gente. Então, o método de Deus é: alguém prega, pessoas ouvem, ao ouvir, essas pessoas que estão ouvindo a pregação, elas vão crer, crendo, as pessoas vão invocar, quando as pessoas serão salvas. Então o método de Deus tem 4 etapas. Etapa número 1, alguém tem que pregar o evangelho. Diga bem forte: alguém tem que pregar o evangelho. A etapa número 2, pessoas têm que ouvir. E eu posso dizer algo para você, o seguinte: as pessoas estão sedentas por ouvir essa palavra, gente. Terceiro, quando as pessoas ouvirem, elas vão crer. Quando as pessoas ouvirem, elas vão crer. Porque fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas crerem, elas vão invocar. E quinto e último, ao invocar, elas serão salvas. Eu acredito no método de Deus. O método de Deus tem funcionado durante muito tempo, irmãos. Pregar a palavra. Diga forte: pregar a palavra. Mais forte, diga: pregar a palavra. Então, nessa última grande colheita de vidas, Deus dá você. Eu vou declarar isso de novo. Nessa última grande colheita de vidas, Deus vai usar você. A sua vida, as suas palavras, o seu testemunho, a sua pregação. Nem todos foram chamados para ter um ministério de púlpito, pregar no púlpito, mas todos são chamados para compartilhar essa boa nova com outras pessoas. Ei, tem alguém esperando você ir lá para pregar para ela, orar por ela, dizer para ela que Jesus ama ela, que Jesus pode perdoar os pecados dela, que Jesus cura Covid, gente. É necessário, para que as pessoas sejam salvas, que alguém pregue. Nós podemos ficar orando, é a primeira parte. Nós preparamos o solo com oração.
intercedendo pelas pessoas. Chegar lá o coração dessas pessoas, já estejam preparados. Mas a oração não substitui a pregação. Então eu quero lançar uma palavra sobre você, e eu quero que você agarre agora essa palavra. Irmão, em nome de Jesus, Deus vai usar o seu testemunho. E eu quero já profetizar, ainda essa semana, se você quer ter experiência com Deus, recebe, ainda essa semana, Deus vai usar você para alcançar alguém. Deus vai usar. E eu queria que você fosse comigo no Evangelho de João. Abra lá comigo, Evangelho de João, pega a sua Bíblia, abra lá, Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de João. Nós temos ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um texto conhecido, aonde Jesus ministra na vida daquela mulher, mas eu não quero pegar com você essa parte onde Jesus ministra na vida dela. Eu quero pegar com você a parte final. A parte final. Eu queria olhar com você a partir do versículo 34, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 34, e diz ali, porque os discípulos, eles foram buscar algo para comer, e quando eles voltam, Jesus responde para ele, olha, no versículo 32, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para comer? Versículo 34, Jesus respondeu, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos ler juntos, versículo 34, bem forte, 1, 2, 3 e já. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Versículo 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos. Igreja, em nome de Jesus, nós temos que levantar os nossos olhos hoje aqui. Levantar, nós temos que enxergar. Enxergar o quê? Vejam os campos. Pessoas estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro ditado, um semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Agora o versículo 39, agora eu cheguei aonde eu quero com vocês. Porque aquela mulher samaritana, quando ela teve aquele encontro com Jesus, quando ela foi impactada por Jesus, que ela teve a sua vida revelada e transformada por Jesus, ela foi tão impactada, que ela voltou na cidade e testemunhou do que tinha acontecido na vida dela. E no versículo 39, veja, aquela mulher, eu quero deixar isso claro, ela não pregou, ela não era uma pregadora. Ela não tinha um treinamento de evangelista. Ela não conhecia textos bíblicos. Ela não era batizada.
Jesus havia acabado de revelar que ela tinha tido 4 maridos e com quem ela estava vivendo naquele momento não era o marido dela. Não tinha dado nem tempo dela regularizar a situação dela. Não tinha dado tempo dela ir lá, ou a gente casa, ou a gente separa, porque Jesus está ali. Não! Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus, o Espírito Santo, vai usar aqueles que para nós não podem ser usados, mas porque foram impactados. Então se prepare para ver aquelas pessoas que a religiosidade diz que eles não podem ser usados por Deus, mas são esses que Deus vai começar a usar. Então ela vai lá e testemunha, ela não prega, é um testemunho. Ela não falou lá as 4 leis espirituais, ela não citou João 3,16, nada disso. Agora, o versículo, depois que essa mulher vai lá e testemunha a respeito do que Jesus, do encontro dela com Jesus, o testemunho dela produziu um impacto naquela cidade. Veja só o que diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Agora vamos ver qual foi o testemunho dela. Que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Você concorda comigo que esse não é bem um tipo de testemunho que a gente acha que Deus vai usar? Então, as pessoas naquela cidade creram por causa do testemunho dela. Versículo 40. Agora veja. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, Jesus ficou ali 2 dias. Versículo 41. Veja, tudo isso foi o quê? O desencadear do testemunho de uma mulher. Uma recém-convertida, que nem Bíblia conhecia, não era batizada, a vida dela ainda estava irregular. E Jesus usando uma mulher dessa para impactar uma cidade. Versículo 41, diz assim: muitos outros creram nele, creram em Jesus, por causa da palavra de Jesus. Versículo 42. Olha só o que diz o versículo 42. As pessoas diziam àquela mulher, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Veja, agora, começou com você. Meu irmão, você crê que Deus pode começar grandes coisas a partir de você, a partir de uma oração que você faz, a partir de um testemunho que você dá, visita que você faz para um amigo, para um conhecido, e diz assim para ela: eu vim aqui para dizer para você que o teu caso tem solução, que Deus é poderoso, eu vim aqui orar por você, abençoar você, a partir daquilo que você começar a fazer. Deus sacudir pessoas, Deus sacudir famílias, Deus sacudir cidade, Deus sacudir nações. Agora não é mais por causa do que você falou. Eles reconheceram que começou por causa daquilo que ela falou. E o que ela falou, irmãos, foi algo muito simples. Mas eles creram. Deus vai usar você na sua simplicidade, no seu jeito de ser,
com as suas palavras. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. Nós mesmos o quê? Agora, aonde foi despertado neles o interesse de ouvir? No testemunho dessa mulher. Meu irmão, recebe essa palavra por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, por causa daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Vai despertar em quem está perto de você, vai despertar em quem está ao seu redor o interesse de ouvir mais a respeito de Deus e da sua palavra. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, Deus ele está contando com você. Deus quer usar você. E eu declaro que nessa semana Deus vai colocar no teu caminho oportunidades de você ser usado, de você, vamos, recebe isso. Recebe isso. Então, uma cidade foi impactada. Uma cidade foi afetada através do testemunho de uma mulher. O que aconteceu? Primeiro, a Bíblia diz que muitos samaritanos creram. Primeira coisa, muitos creram. Segunda coisa que aconteceu ali, por causa do testemunho daquela mulher, pediram para Jesus ficar ali. Eles pediram dessa presença, eles pediram desse Jesus que opera milagres, que tem palavras de poder, que transforma, que cura, que restaura, que liberta. Eles pediram, nós queremos esse Jesus, nós ouvimos o que ele fez na vida dessa mulher, agora eu quero ouvir o que eu quero mais dele. Ela despertou uma fome, uma sede em mim por mais, agora eu quero mais. Jesus fica ali, sabe a terceira coisa que aconteceu? Mais pessoas creram. Muitos já tinham crido. Jesus fica 2 dias. E agora mais pessoas creram. Quarto, o que acontece? Tudo começou com o testemunho de uma mulher. De uma mulher pecadora. De uma mulher mal vista, de uma mulher que havia acabado, vamos colocar na nossa linguagem, acabado de aceitar Jesus, não tinha conhecimento bíblico, tinha coisas na vida dela ainda para acertar, mas ela foi tão impactada pelo aquele encontro, quando ela volta para aquele lugar, ela testemunha do que Jesus fez, e aquele testemunho gera um impacto na vida daquelas pessoas. Meu irmão, eu venho aqui nessa noite, pelo Espírito Santo, para dizer algo para você da parte do Senhor. Deus quer usar o seu testemunho, Deus quer usar as suas palavras, Deus quer usar você para impactar pessoas, famílias, cidade, nações. Recebe isso em nome de Jesus. Essa é a prioridade de Deus nesses últimos dias. O resultado é que eles reconheceram, está ali no versículo 42, na parte final. Agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. E sabemos que este é verdadeiramente o que, gente? O Salvador do mundo. Agora diga bem forte, tudo começou com um testemunho de uma mulher. Olhe para quem está do céu e fala assim, Deus vai usar você. Irmãos, eu creio no poder
de Deus usar um testemunho. Eu creio que pregar o evangelho não deve ser algo complicado. Não, você não precisa saber um monte de versículo de cabeça, de cor. Você não precisa ter lá um profundo conhecimento bíblico. Aquela mulher não tinha. Você só precisa ter um testemunho que você possa contar para as pessoas. Talvez um testemunho de conversão. Alguns de vocês tiveram conversões impactantes. Um testemunho, talvez você não tenha um testemunho de conversão, uma coisa, né, um antes, um depois, mas quem sabe um testemunho, sabe do quê? De uma resposta de oração que você recebeu. E você poder compartilhar isso com alguém. E falar para essa pessoa, olha, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que ouviu a minha oração, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai mudar essa causa, Ele vai fazer um milagre na tua vida, porque Ele é poderoso para atender você também. Porque através do seu testemunho, a fé da outra pessoa vai ser despertada. Um testemunho, quem sabe, de livramento. De um livramento que Deus deu a você. De um livramento que aconteceu com a sua vida. E você poder compartilhar para alguém que está sendo tomado pelo medo, pelo desespero, e você chegar, olha, um dia eu estava passando por uma situação assim, desse jeito, mas eu orei, eu pedi a Deus, Deus interviu, Deus me deu vitória, Deus trouxe livramento, vou orar por você, e do mesmo jeito que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também. Meu irmão, você concorda comigo que não é complicado a gente fazer isso? Um testemunho de cura, de um milagre, testemunho de uma provisão financeira, testemunho de libertação. Deus vai usar o seu testemunho para alcançar alguém. Testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Talvez você testemunhar para alguém, olha, eu quero contar para você o que Deus tem feito na minha vida, como Deus tem me abençoado, como Deus tem me guardado, como é que Deus nesse período de pandemia, de Covid, de quarentena, como é que Deus me protegeu, como é que Deus me prosperou, como é que Deus me guardou. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ver as pessoas famintas, sedentas por ouvir estas coisas, e você vai começar, olha, o que Jesus fez na minha vida, Ele também faz na sua. E aí o mover do Espírito Santo vai começar pelo seu testemunho, vai sacudir a vida de alguém, vai sacudir uma família, um bairro, uma cidade, uma nação. Ei, essa é a última e grande colheita. Eu quero que você seja instrumento de Deus agora, para a vida de alguém e fale assim, Deus vai usar o seu testemunho. Umas 3 pessoas, olhe para umas 3 pessoas e fala, Deus vai usar o seu testemunho. Deus vai usar o seu testemunho. Deus vai usar o seu testemunho. Agora deixa eu lhe mostrar alguns textos bíblicos sobre testemunho. E como é que Deus usa. Primeiro está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu gosto desse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas vamos ler juntos, bem forte, 1, 2, 3, já. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Meu irmão, você recebeu o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo já está aí. Quando você abrir a boca e começar a testemunhar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, as pessoas, elas vão ouvir você, elas vão querer isso que tem na tua vida, elas vão querer na vida delas também. Sabe, irmãos, o poder do Espírito Santo não foi nos dado só para a gente orar em línguas aqui dentro da igreja. O poder do Espírito Santo não foi dado para a gente ficar só nos movendo aqui dentro. Existe uma multidão de pessoas perecendo lá fora. Existe uma obra de Deus que acontece lá fora. Que não acontece aqui no domingo, não aqui na quinta-feira, mas acontece lá fora. Com pessoas que convivem com você. Que elas podem, de repente, num momento de amizade, estar compartilhando alguma coisa que estão passando com você, e você simplesmente diz assim: eu posso fazer uma oração por você? Cadê o amém nessa? Essa era a hora para vocês falarem amém. Receberão poder, poder já está aqui. O poder já está sobre você. Que poder é esse? É o poder para fazer milagres acontecer. E você ser testemunha de que Jesus salva, Jesus perdoa pecado, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda a vida de uma pessoa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele fez na sua vida, Ele tem o poder de fazer na vida de outras pessoas. O segundo texto está no Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 1. Olha só o que diz ali: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Só isso? Que mais? Forte, vai lá. Contarei A gente tem que contar as maravilhas. Contar o que Deus fez. Aquilo, irmãos, que para você pode parecer algo tão pequeno, mas pode suprir a necessidade de outra pessoa. Nós temos que contar as maravilhas do Senhor. Nós temos que contar os seus milagres, as suas intervenções. Contar para as pessoas, fazer como aquela mulher samaritana. E por isso eu oro que essa semana Deus coloque na tua vida, meu irmão, pessoas que vão chegar, vão falar da vida delas, vão abrir o coração delas. E eu oro para que o Espírito Santo te lembre dessa mensagem agora. E Ele diga lá para você: é agora, é a oportunidade que eu estou te dando. Abra a sua boca, testemunhe, fale de mim, eu vou te usar, eu vou alcançar essa pessoa. Salmo 145. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. E o que mais? Lê forte, a parte final, bem forte. 2, 3 e já. E anunciará os teus poderosos. Anunciar que Jesus cura. Meu irmão, o mundo nunca precisou tanto da mensagem da cura divina como precisa de hoje. Jesus cura. Quantos de vocês creem que Jesus cura? Quantos de vocês creem naquele texto: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? Nós temos que anunciar esses atos poderosos de Deus, de que Ele cura. Esses dias eu estava conversando. O que torna
uma igreja local, uma igreja relevante para a cidade. Se hoje nós decidíssemos encerrar a Igreja Batista Ebenezer, irmão, vamos encerrar a igreja, cada um escolhe uma igreja da cidade para ir, nós vamos devolver essa propriedade. Pense comigo, Rio das Ostras sentiria a falta dessa igreja. Pense. O que nos torna relevantes? O que tornou o ministério de Jesus um ministério tão relevante em tão pouco tempo? Eu queria que você abrisse comigo, eu quero te mostrar isso na Bíblia. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23 até o 25, vai nos mostrar por que o ministério de Jesus era tão relevante. Mateus 4, versículo 23 até o 25 diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os... Agora veja, a influência, o impacto, a relevância. E diz assim: e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por que Jesus era relevante? Porque Jesus ensinava, pregava e curava. O evangelho precisa ser ensinado e pregado com demonstração do sobrenatural